Bom dia! Tá começando Acontece Lá em Casa, esse programa que te ajuda a viver melhor. Eu sou Gabi Monteiro e todas as quintas, das 11 ao meio-dia, na Band News Salvador, você ouve esse programa que te ajuda a viver melhor. E todas as sextas, ao meio-dia, tem episódio novo no podcast do Acontece Lá em Casa, na Band Bahia. Sempre gente que faz a diferença nas áreas da saúde, bem-estar, qualidade de vida, educação, trazendo temas que possam melhorar sua vida. E hoje não será diferente. Hoje eu estou aqui com Mônica Veras, ela é psicóloga, psicanalista, escritora, inclusive acaba de lançar um livro agora, vai fazer um curso agora maravilhoso que a gente vai falar no meio do programa para vocês. E a gente vai falar de psicanálise. Engraçado, né? Psicanálise nos filmes parece uma coisa séria, complicada, aquele divã, aquele ambiente austero, mas na verdade não é nada disso, né, Mônica? Não. A psicanálise pode ajudar a gente no dia a dia a viver melhor, muito mais do que a gente imagina, né? Isso. Bem-vinda, tudo bom, queridona? Muito bem, obrigada. Mais uma vez eu estou aqui e fico muito feliz, porque dá muito certo, né? Dá muito certo. A gente conversa muito. A gente conversa muito. Eu queria que vocês já fossem na enquete do programa. Segue Gabi Monteiro Oficial, segue Acontece Lá em Casa e responda. Você já pensou em fazer terapia ou psicanálise? A gente quer saber sua resposta para comentar no final, tá bom? Bom, vamos lá, Mônica. Para leigos, o que é psicanálise, né? Numa linguagem simples, para quem nunca ouviu falar disso, fala um pouquinho para a gente. As pessoas confundem psicanálise com terapia, né? Até colocar a diferença entre psicoterapia e psicanálise. Sim. Psicoterapia é um tratamento psíquico, né, que pode ser em qualquer linha teórica. A psicanálise é uma linha teórica das psicoterapias, porém, ela ganha um estatuto muito mais forte porque ela é a psicanálise, ela não é uma psicoterapia psicanalítica. Até pode haver alguém que seja psicoterapeuta, não seja psicanalista, mas estude a psicanálise e não se intitule psicanalista e se diga, eu sou psicoterapeuta de inspiração psicanalítica, mas não é psicanálise. Entende? Então, você pode usar algumas ferramentas. Algumas ferramentas, mas não é. Ele não foi formado em psicanálise, ele não se estruturou em psicanálise. Sim. E as teorias psicológicas, elas estão dentro da psicologia. Outra coisa que as pessoas confundem, psicologia com psicanálise. Não. Eu fui professora do Instituto de Psicologia da UFBA durante 15 anos. Lá eu ensinava uma disciplina que era um semestre, teoria psicanalítica. Mas não era psicanálise. O aluno sai psicólogo, inclusive psicólogo clínico, mas ele não sai psicanalista da universidade, porque a psicanálise não é transmitida em meio acadêmico. Sim. Ela é ensinada fora da academia, ela não é regulamentada pelo MEC. Ela é, vamos dizer assim, legitimada pelas instituições psicanalíticas que são, assim, reconhecidas nacional e internacionalmente. Sim. É como se a gente pudesse participar de uma comunidade internacional de psicanalistas. Mas aí, essa ainda não respondeu a minha pergunta, porque os ouvintes devem estar também pensando. Sim. Mas então, o que é a psicanálise? qual que é a diferença, né? Entre, por exemplo, muitas pessoas falam assim, porque eu fiz terapia durante muitos anos, ou meu filho fez terapia durante muitos anos, mas acabou que não deu muito certo, tal. Agora mudei para psicanálise e estou feliz, estou tendo mais resultados. Tenho ouvido muito isso, tá? Claro, né, gente? Existem várias vertentes, várias linhas, e cada um pode escolher o que quiser, o que melhor se adequar à sua vida. Tudo é válido. Tudo é válido quando você quer melhorar, né? Que a gente está aqui na vida para evoluir. Isso. Mas eu queria, assim, entender mais sobre isso. Assim, Deixa eu destrinchar mais, para você entender. Veja bem, a psicanálise é análise psíquica. Se você pensar bem, é uma inspiração da química. Se você pega uma substância química, você divide em elementos, você faz uma análise química. Então, o que é uma análise? É dividir em partes. É diferente da síntese. Então, psicanálise é uma análise psíquica. Você vai dividir em questões da sua história. Entende? Entendi. E outra coisa, a psicanálise trabalha com o conceito do inconsciente. Não é o adjetivo, isso é inconsciente, não. É uma instância psíquica que funciona à revelia da nossa vontade. Por exemplo, quando alguém vai a um casamento maravilhoso, mas ele acha que a noiva está fazendo um péssimo negócio em casar com aquele cara que possivelmente não vale nada, na fila dos cumprimentos, aquela pessoa, ao invés de dizer meus parabéns para a noiva, diz meus pêsames. Ato falho. Ato falho. Por quê? O ato falho é um ato bem-sucedido, não é falho.
porque é o que ele queria falar, é o que ele pensava no inconsciente dele. Mas as defesas não deixavam, mas escapuliu e ele se, né, envergonha do que falou. Ah, não, parabéns. E é assim, toda pessoa que profere um ato falho quer consertar na hora. Porque o ato falho revela a verdade do sujeito. E muitas vezes não é bem aceito na sociedade, Não, né? e Porque a gente incomoda. passa um filtro na nossa Exatamente. vida, né? E defesas, né? É como se a gente pudesse mostrar só a parte boa, positiva, que todo mundo quer ver. Mas todo mundo tem um lado, o dark side, né? Todo O mundo lado tem. luz e o lado sombra, Todo né? mundo tem. Todo mundo tem. Até porque não existe luz sem sombra e não existe sombra sem luz. Não é? Então, é a dialética. A psicanálise trabalha com a dialética de questões. Tá. Por exemplo... Então, você diria que a psicanálise é um pouco mais objetiva do que a psicoterapia? Não. A diferença não é essa. A diferença é que a psicoterapia vai trabalhar com o comportamento. A TCC, Teoria Cognitiva Comportamental, é uma psicoterapia cognitivista que trabalha com funcionamento de comportamentos. Tem técnicas para isso. Então, a pessoa tem protocolos a seguir, tem exercícios para seguir. Há comportamentos. E se trabalha isso. A psicanálise não trabalha o comportamento. Ela trabalha a psique. A psique não é o comportamento. A psique é o aparato psíquico que Freud nos brinda, dizendo que existe dentro de nós um aparelho, como tem o aparelho circulatório, respiratório, urinário, reprodutor, haveria um aparelho também, mas é um construto hipotético, que está dentro do cérebro, mas ele não consegue localizar onde, porque não tem lugar esse aparelho. E esse aparelho chama-se aparelho psíquico, o aparato psíquico, que funciona a revelia da nossa vontade. Então, tem um eu dentro de nós que a gente não conhece. A psicanálise segue o preceito socrático, conhece-te a ti mesmo. Quando você se analisa, você termina conhecendo uma pessoa que você nem sabia que existia. Sim. Isso é que é interessante. E é Isso interessante que a gente também... a gente só consegue resolver as coisas da nossa vida quando a gente traz para a consciência, né, É verdade. Mônica? Porque o que está inconsciente é como se não existisse. Como se não existisse. Mas Como se não fica existisse. reverberando na nossa vida de alguma forma? Seguramente. Mesmo a gente sem saber? Claro. Por que isso está se repetindo? Por exemplo, uma coisa que eu tenho falado muito no programa e tenho notado muito na vida das pessoas, até na minha, repetição de padrões. Isso. Né? A gente não sabe por que a gente repete uma coisa que é desagradável, que aconteceu na nossa vida no passado. E vai repetindo. E a gente continua repetindo hoje, inclusive com, por exemplo, o novo marido, a nova esposa. Coisa que seu pai fazia com sua mãe lá no passado, que só você viu e viveu, e que você quis apagar porque era desagradável. Por exemplo, né, como relações abusivas que a criança acompanha. Aí você pega e hoje continua repetindo aquele padrão que você odiou ter visto. E é curioso. Mas você continua repetindo, ou se ligando a uma pessoa abusiva, ou sendo abusivo com a pessoa com Exatamente. quem você está. Por que a gente faz isso? É incrível, essas coisas nos instigam muito, porque o funcionamento do psiquismo, ele tem um funcionamento próprio, e um deles chama-se compulsão à repetição. Então, normalmente, a gente é compulsivo a repetir coisas conhecidas, mesmo que sejam péssimas. Porque, mesmo que seja péssimo, é um lugar... Que é o você já falou, é um lugar conhece. que você já esteve. É mais ou menos confortável. Entende? Entre aspas. Sim. Mesmo que o conforto seja um desconforto. Sim, mas é conhecido. Isso. Por exemplo, uma criança. Você já viu uma criança pedir para contar a história dos 3 porquinhos? Aí eu conto para minha neta. Ela já 200 sabe. vezes, né? Que 200 criança vezes. Ela gosta já de tá- sabe que o lobo mau vai cair no caldeirão. Ela já sabe que tem a casa de pedra, a casa de palha, a casa disso, daquilo. Ela já sabe tudo. Mas ela precisa ouvir de novo. Por quê? Porque ela precisa tomar conta do desconhecido, que é o futuro. Uma história que ela não sabe o que vai acontecer não conforta a Deixa criança. ela desconfortável. Deixa ela desconfortável. Como todos nós. Quando a gente vai viajar para um país desconhecido, a gente estuda tudo sobre aquele país. Sim. Porque a gente quer saber como é a culinária, a gente saber como são as pessoas. A gente quer alguma coisa que nos dê um certo conforto, um certo amparo. Segurança. Por que o desconhecido nos amedronta? Porque o maior desconhecido que a gente vai ter que enfrentar o dia chama-se morte. A única certeza da vida. Sim. E outra coisa, quem foi que contou como é o trajeto da morte, para poder a gente saber como é que vai ser? Então, não tem roteiro. A morte não tem roteiro. Você só vive uma vez e morre, pronto. Então, nesse sentido, tudo que fizer você repetir é um alento para que a gente se sinta dona da realidade.
Entendi. Não é incrível? Isso é incrível, eu sou Incrível. apaixonada. Quanto mais É eu conheço. apaixonante, é um saber que apaixona. Há 3 séculos, né? É isso, é isso. Eu queria saber, Mônica, na prática, porque aqui não acontece lá em casa. Hoje no programa, gente, estamos recebendo Mônica Veras. Ela é psicóloga, psicanalista, escritora. Inclusive, daqui a pouquinho vamos falar do curso dela, que vai acontecer É um treinamento. no fim de semana. É um treinamento que eu vou participar. E eu gosto muito de trazer aqui no programa coisas na prática, né? Isso. Queria te perguntar agora, Mônica, quais são os sinais do dia a dia, né? Que mostram que a pessoa talvez esteja precisando se escutar mais. Exatamente. Aí você pode perguntar, por que é que a própria pessoa não resolve suas questões? As pessoas resistentes à psicanálise dizem, eu vou contar meus problemas para outra pessoa, os meus problemas resolvo eu. Mas não se trata daquilo que é sabido. A psicanálise não trabalha com aquilo que você sabe, trabalha com um saber de outra natureza. Esse é um saber não sabido. E este saber não sabido é o saber psíquico. Somos desconhecidos de nós mesmos. Então, não poderíamos resolver nossos problemas sem a ajuda de uma escuta, de um profissional que se preparou para isso. Mesmo porque, Mônica, talvez, inclusive, até essa questão da... A gente nunca foi acessado por tantas informações ao mesmo tempo agora, isso. né? Eu sei que é exagero falar, mas muitos profissionais da área da saúde estão falando que a gente está chegando no limite do que o cérebro aguenta em relação à informação. É muita informação. A gente não consegue frear, né? E a gente está lendo, a gente perde a nossa atenção está cada vez mais fragmentada. É verdade. Né? Você acha que isso tudo nos afasta de nós mesmos? Tipo, a gente passa a viver realmente como um rolo compressor, sem refletir, sem analisar, sem fazer as mudanças necessárias e então começa a ter sinais de tristeza. A questão do tempo, né? A gente não tem tempo. A gente tem uma agenda, a gente tem tanta coisa para fazer que dá pouco tempo para se olhar. Isso é a primeira coisa. Mas só que isso não tranquiliza, porque a angústia aumenta. Então, a gente tem níveis de ansiedade maiores, níveis de desamparo maiores, sentimentos de medo maiores também, não é? Pensamentos obsessivos, pensamentos intrusivos que desorganizam a psique mais também. Aqueles pensamentos que a gente não consegue controlar quando e que vem quando a pessoa menos espera. Remoendo, né? Exatamente. Por uma ruminação psíquica. Por exemplo, a pessoa está numa festa maravilhosa e vem um pensamento horroroso. Vem um pensamento de uma tragédia, de uma coisa, e aquilo desconcerta a pessoa, porque, na realidade, é o futuro que está em pauta. Como você não sabe o que vai acontecer no próximo minuto, a mente cria uma imaginação negativa desse minuto próximo. Então, a pessoa está ali avassalada por uma enxurrada de pensamentos que se tornam, às vezes, atos obsessivos e até rituais. O toque, que é o chamado transtorno obsessivo, depois até podemos falar com calma sobre isso, ele nasce dos pensamentos. É um pensamento intrusivo, obsessivo, que está ali martelando na cabeça e a pessoa não tem direito à paz. E é produzido por ela mesma. Entende? Olha que coisa interessante. Com isso? O que se faz com esses pensamentos intrusivos? Porque a gente sabe, inclusive, a questão da depressão, por exemplo. Sim. Né? Quando o seu cérebro está quimicamente desequilibrado, né? Isso. A gente não consegue. Isso é um dos sintomas, né? A gente fica com pensamentos catastróficos, claro. né? Esse é um dos sintomas da depressão. Exatamente. Né? Porque... O que faz, Mônica? Olha, para evitar isso? Muitas vezes é difícil impedir. É difícil fazer. Eu acho que o processo analítico, até para fazer uma espécie de psicoprofilaxia para o futuro, para você poder ter um envelhecimento menos sofrido psiquicamente. Né? Eu penso assim, é uma capitalização de energia psíquica que você faz conhecendo a si próprio, trabalhando seus traumas, trabalhando suas dores, conseguindo ressignificar muitos ressentimentos que lhe tiram a paciência, a paz, a alegria. Na realidade, nós somos bombardeados pelo que pensamos, não é pelo mundo externo. Existe um mundo interno imenso dentro da gente, que entra em conflito com o externo. Às vezes o externo está até legal, mas o interno está péssimo. Por exemplo, uma pessoa que está avassalada por esses pensamentos pode ir para as Maldivas e ser uma tragédia. E as Maldivas não tem graça nenhuma. Achar o mar horroroso, achar o hotel terrível, né? Não conseguir gostar da comida, porque não é o mundo externo que está bem, é o mundo interno que está péssimo.
Isso explica que muitas pessoas que vivem em busca, né, uma vida inteira em busca, e vai para a Índia, e vai fazer a caminhada no negócio de Santiago. Mas é claro, e essa vai em busca externamente, mas na não... realidade, a gente não é contra essas buscas. A psicanálise não moraliza nada. Isso ajuda, né? É terapêutico. Por exemplo, uma pessoa que está angustiada e faz uma viagem ao caminho de Santiago e se encontra numa transcendência que lhe dá uma certa paz, vamos dizer assim, afaga um pouco o psiquismo e ela volta mais fortalecida, hiper válido. Super válido. Mas isso não é uma análise. Sim. Isso não substitui. Ou seja, a gente tem que ver a diferença entre o processo terapêutico e o processo analítico. São processos diferentes. Eu não sou contra nenhuma das terapias. E sou, inclusive, partidária de que tem pacientes para todo tipo de abordagem. Uhum. Há pessoas que não suportariam a psicanálise, mas se dão super bem num psicodrama, Sim. se dão muito bem numa teoria cognitivo-comportamental, na Gestalt, nas terapias humanistas, nas transpessoais. Eu acho que todas as terapias têm público, têm clientes, têm pessoas, têm pacientes que se adequam e se sentem bem e são, vamos dizer assim, aliviados das suas dores. Sim. Não vou dizer que a psicanálise é a melhor de todas, não posso dizer isso, puxar a sarda para minha sardinha, mas é a que eu me identifico. Sim. Porque foi a que eu vi os efeitos em mim. Sim. Vou dizer uma coisa aqui. Você foi cobaia de si mesmo. Eu fui. Eu hoje sou uma palestrante, eu sou uma pessoa que dou aulas, eu sou uma pessoa que dirige uma formação em psicanálise, eu faço palestras na França, eu não tenho problema nenhum de falar em público, mas fui uma adolescente tímida. Você imagina eu, uma menina que não abria a boca numa sala de aula? Você acredita que eu era tímida também? Pois é. Então, Você falando em público, dando palestra, estando no rádio, na TV, e eu aqui fazendo programa de rádio. As duas eram tímidas. Então, essa timidez, ela foi, de certa forma, tratada, né? Ela foi tratada falando sobre a minha timidez. Porque ela não sairia, né? De certa forma, não evaporaria sem nenhum tipo de intervenção. Eu entendi por que era a timidez. E eu entendi que era a minha necessidade de falar muito bem. Eu era muito crítica de mim mesma. Sim. Então, eu não queria falar uma coisa que não agradasse, que não fosse bom. Sim. Então, na busca dessa perfeição, eu vivia numa imperfeição total. Sim. Entende? Uhum. Então, muitas vezes, a gente se exige tanto que não sai do lugar. Não sai do lugar. Mas a análise me salvou. Né? Então, eu fiz concurso para a universidade com 22 anos, dei uma aula pública que foi um sucesso, já fazia análise antes, e resultado, virei um nome de fala, uma pessoa de comunicação. Sim. Mas, uma vez fui fazer uma palestra em Aracaju, uma palestra grande para 500 pessoas, meus professores de ginásio estavam presentes sem acreditar que eu era aquela menina. Era eu. Era aquela menina. Porque aquela menina que ela perguntava, ela era interessada na aula, mas não era uma menina que vamos dizer assim, se destacava pela fala. Entende? Uhum. Até que eu fui descobrindo o meu potencial quando eu comecei a ganhar prêmios em coisas que eu fazia. Porque a autoconfiança, ela é, vamos dizer assim, reconhecida por nós mesmos. Você faz uma coisa que dá certo, você confia mais. Você faz outra que dá certo, você confia mais. Uhum. E aí eu fui ousando me jogar em empreendimentos, em coisas que eu fiz muito jovem. E fui transformando a minha história. Aos 15 anos, eu ganhei um concurso, você quer ir a Portugal, que eu fui para Portugal com 15 anos, tudo pago pelo governo português. Era o salazarismo português, ditadura, e fui hóspede de Marcelo Caetano, junto com adolescentes do Amazonas à Bahia. Coisa que você conquistou. Conseguiu. Curiosidade, quem foi meu companheiro de viagem representando o Sobral, no Ceará? O Ciro Gomes. Que ele é da minha idade. Olha que oportunidade. Então, uma oportunidade. Ele já gostava de política. Era um adolescente de 15 anos que já conversava com a gente sobre política. Além do mais, a gente estava numa ditadura, a gente não podia falar nada de política. Fizeram uma lavagem cerebral com a gente, que a gente não podia falar nada. Era governo Médici no Brasil, 1973, salazarismo em Portugal, e eu no meio desse circuito. E eu no meio desse circuito. Furacão. Desse furacão, sem saber por que é que eu estava ali, mas eu sabia. Eu sabia porque eu dizia assim, meu Deus, o mundo é uma casa. Isso era frase minha. Por que é que eu vou ficar só na varanda? Eu quero conhecer o mundo. É isso. A gente tem essa vida só. Essa vida só. E vai passar então tem que aproveitar tudo. Claro. Então, atravessar o Atlântico com 15 anos de idade pelos meus próprios esforços, né? Porque eu fui fazer um intercâmbio que os pais pagaram. Eu ganhei um concurso. Uhum. Era a vida e obra sobre Luís Vaz de Camões. Era os 250 anos da morte de Camões. Eu fui ler os Lusíadas com 15 anos para ganhar esse prêmio. Porque eu pensei assim, isso é meu primeiro caminho para eu deixar de ser uma menina tímida.
Você lutou contra as suas crenças limitantes. Você está Limitantes que falando eram de crenças grandes, limitantes que eram agora. grandes, né? E mais uma que tinha é que eu era mais gordinha. Eu não era ainda obesa, mas eu era mais gordinha. Então, eu não era o padrão das menininhas. Sim. Mas aí eu fiz do limão uma limonada. Sim. Eu disse, bom, meu cérebro não é gordinho, meu cérebro vai funcionar. Meu Sim. cérebro é esbelto. Sim. E aí eu vou ganhar esse concurso. E ganhei. Resultado, isso abriu um caminho para 2 anos depois eu ir para a França, ir para Paris. Estudar na Aliança Francesa Mas de foi Paris. tudo você enfrentando suas crenças limitantes. E jogando. Né? Se Mas jogando. isso foi um processo, acho que uma autoanálise, num certo sentido, sem ainda ter as ferramentas da psicanálise. Mas eu já tinha algo dentro de mim que sabia que eu tinha algo que não estava explorado dentro de mim. Sim. E é isso que todo mundo tem que perceber. Nós temos potenciais inimagináveis. Sim. E é muito triste que alguém passe pela vida e nunca explorou o que ele poderia ter sido. Sim. Isso eu acho uma perda de tempo, é passar na vida em brancas nuvens. Sim, doutora Beth Monteiro, né, que é minha mãe e é psicóloga, autora de 7 livros que são manuais aí para as famílias brasileiras, que inclusive a gente vai fazer um programa de vocês juntas, né, nessa série aí especial sobre saúde mental. Ela Maravilha. fala isso, né? Ela fala Que isso, beleza. que nunca é tarde para você ser aquilo que você deveria ter sido. É. Agora, a gente já conversou muito sobre isso, Mônica, nos bastidores. Eu sinto muita pena, Mônica, muita pena, das figuras paternas e maternas que foram abusivas na infância com os seus filhos, né? Abusiva no sentido de fazer o filho fazer, por exemplo, obrigar o filho a fazer uma faculdade porque que era o não sonho quer. dele e que não é o sonho do filho. Sim. Não apoiá-lo em trabalhos que não sejam exatamente aquilo que você queria para o seu filho, só porque não é aquilo que você planejou para o seu filho. E outros tipos de abuso, como abusos emocionais, violência física, emocional, Isso. financeira, etc. Como é que a gente faz para viver pessoas que hoje, escutando esse programa, trazem aí para reflexão? Não, peraí. Eu tive uma mãe abusiva. Eu tive um pai abusivo. Isso. Ela me fez acreditar que eu não podia, ou que eu só podia aquilo que ele queria. O que essas pessoas podem fazer? Olha, se eu fosse dar assim, uma sugestão, eu falaria para uma pessoa e perguntaria a ela o seguinte: você conhece a história, se for um pai abusivo, do seu pai com o pai dele? Você já soube da história do seu pai com a mãe dele? O que é que você sabe dos seus avós? Primeira coisa que eu perguntaria. Porque é o padrão da repetição. Se ele for enquanto filho abusivo, ele vai ser um pai abusivo. A gente só dá o que a gente recebeu. Então, se a pessoa, numa análise, começa a se adentrar no processo da formação psíquica do próprio pai, não é que ela vai negar o que ela viveu, mas ela vai ter uma compreensão da história de outro lugar. É por isso que todo paciente que faz análise vira um psicanalista. Porque ele termina analisando a família toda. Ele termina analisando os amigos. Eu acho que é uma questão de sobrevivência. Exatamente. E a maioria, e a quantidade de alunos que eu tenho na formação que foram pacientes da psicanálise antes, Sim. fizeram psicanálise antes, depois resolveram fazer a formação porque quiseram conhecer a teoria. Sim. Você entende? Então, eu diria para essa pessoa o seguinte: primeiro, vamos começar a pensar juntos sobre a história da sua família. Sim. Seu pai fez isso, fez isso, fez isso. Ok. Ele fez isso com você, mas o que é que você está fazendo com isso que ele fez com você? Porque a grande, vamos dizer assim, novidade, e para mim assim, o grande sucesso é poder ressignificar tudo. Dar novos sentidos, senão nós estávamos fritos. Não é? Quem teve um pai abusivo não tinha jeito, ia ser um João Ninguém durante a vida. Não é assim. Então, teve isso, mas fez o quê? Por isso que eu adoro o verbo fazer. Para mim, é o verbo mais incrível, né, do vocabulário. No mundo das ideias, né, Mônica? No mundo das ideias, nada acontece. No mundo do sentimento também não. Sim, mas sim. no mundo da ação, a coisa acontece. É isso, botar na prática. Então, a pessoa começa a ver assim: eu estou me queixando a vida toda. A vida toda eu tenho isso. Inclusive, passa a ser a identidade. Eu sou filha de um pai abusador. Isso está na carteira de identidade. Isso vira a identidade do sujeito. Então, o sujeito tem que se perguntar: quem eu sou fora disso? Aham. Entende? Será que eu sou só isso? Porque ser filha é uma coisa só, mas eu sou outras coisas. E será que na profissão eu não estou repetindo porque eu procuro um chefe, entre aspas, que faz igual ao meu pai?
porque eu encontro um marido que é parecido com meu pai. Então, a pessoa começa a ver que essa repetição de padrões é algo do inconsciente, porque o inconsciente ele não cessa de repetir. Compreendeu a história? Compreendi Por exemplo, totalmente. a pessoa teve um pai abusador, mas como seria se relacionar com um pai que não é abusador? Como seria se relacionar com um pai que é acolhedor, que é carinhoso? Como seria? Peraí, para um pouquinho Posso de falar, deixar? só para você colocar de novo o negócio no microfone, para a gente não ter Bom, interferência no Pronto. áudio. Então, ok. Então, como seria ter um pai acolhedor, amoroso? Será que eu conseguiria administrar? Eu terminei administrando a vida toda com um pai abusador, isso virou marca do meu DNA, do meu código de barra. Eu sou filho de um pai abusador, filha de um pai abusador. Então, isso vira algo da identidade psíquica do sujeito. E se desfazer da sua identidade psíquica é construir um novo sujeito. Mas muita gente sente culpa disso, de fazer isso, porque, de certa forma, estava honrando a pessoa antes. Eu queria falar sobre isso, queria falar de culpa. A culpa. A culpa aparece muito na psicanálise, né? Muito, muito, Por muito. que é que a gente se cobra tanto, Mônica? Olhe, na realidade, o ser humano ele tem uma tendência a se autoacusar. O que é autoacusação? É você ver os defeitos. Aquilo que você não fez, aquilo que você fez pela metade, você não é tão bom naquilo, você não é bom no esporte, você é a última da sala. Ou seja, é muito difícil ter uma visão positiva de si próprio. A visão crítica está no ser humano. Por quê? Porque o ser humano busca o quê? A perfeição. E vou fazer até uma alusão a um mito que eu gosto muito, de Pigmalião e Galateia. Pigmalião, um mito grego. Pigmalião era um escultor maravilhoso que queria fazer uma escultura de uma mulher que fosse tão perfeita que virasse gente. E ele pegou o cinzel, pegou o martelo, um bloco de mármore e construiu aquela mulher perfeita, linda, 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 maravilhosa, que seria tão perfeita que ela teria alma e seria uma pessoa. Quando ele terminou a escultura de mármore, a mulher ganhou vida, olhou para ele, desceu do pedestal do mármore, pegou o cinzel da mão dele e cravou no coração dele. Tá pau. Ou seja, a perfeição é a morte. Olha! Ou seja, o que é melhor, feito do que perfeito? Então, a pessoa quer tanto a perfeição que vai buscar a morte. Porque dentro do caixão não tem mais desejo nem boleto para pagar. É perfeito. Sim! E dá para estar funcionando por fora e adoecido por dentro? A psicanálise ajuda nisso? Ajuda. Sabe por quê? Porque não dá para ser fake o resto da vida. Tá tudo legalzinho. A vida não é um Instagram. Não. A vida não é... O Instagram, há pessoas instagramáveis, mas a vida é vivível. Então, as pessoas vivem quando estão conectadas com a sua verdade. É a verdadeira vida. Não é a vida para o outro ver. Como se dizia aquele popular, para inglês ver. Não. É a vida vivida. Se você tem uma vida própria, muito parecida com a que aparece nas redes, gente, é uma alegria, é ótimo. Nada contra as redes, até porque o imaginário faz parte da nossa cultura agora no século XXI. É difícil você querer uma pessoa que não tem e-mail, que vá no correio receber carta. Ou que use o telefone fixo porque não tem Instagram. E que não queira celular. É difícil, não existe. Então, a gente está num outro patamar de comunicação. Se a gente está num outro patamar de comunicação, como todo patamar de comunicação, tem a parte adoecida e a parte saudável. Sim. Né? Nós estamos aqui porque a comunicação está aí. Nós temos aqui microfone, a gente pode fazer corte do podcast, a gente pode apresentar o podcast, essa minha fala pode se reverberar por mais tempo. Então, isso é fantástico. Nós estamos tendo que ver a tecnologia. Eu não sou aquela coisa, era bom quando não tinha... Não sou saudosista, não. Eu sou... Assim, eu gosto de ver o lado bom e ruim de tudo. Porque também, anteriormente, quando alguém esperava uma carta de amor e o correio atrasava, era um sofrimento. Quando alguém não responde uma resposta de WhatsApp, é um sofrimento também. Só que muito mais imediatista. É imediatista, muito mais rápido. Só demorou um segundo para responder. É muito... Mas é a mesma dor. Mas qual é a mesma dor? A dor de não ser, ser rejeitada e não ser reconhecida pelo outro. Qual é a busca do ser humano? Sermos reconhecidos. Eu sempre falo isso no programa, se as pessoas soubessem o quanto que o reconhecimento vale, não precisava nem aumentar o salário. Não precisa. O reconhecimento é um bônus emocional que o sujeito agrega ao contra-cheque. Mas se não existe esse reconhecimento, pode ser um mega contra-cheque, mas vai existir um vazio.
Uhum. Então, Isso, a gente vive em busca de reconhecimento. aí entra aquela história que a gente vai conversar um dia sobre o prazer do trabalho. Uhum. Porque quando o trabalho é apenas o dia a dia, ou pagar as contas, ou ganhar o contra-cheque, é um fardo, é tripalium, é um fardo nas costas. Uhum. E trabalhar tem que ser divertido, É. tem que ser uma coisa boa. Você adora fazer isso. É. Né? Eu adoro dar aula, eu adoro atender pacientes. Então, isso para mim não é trabalho nenhum. É. Eu, às vezes, fico pensando, meu Deus, que trabalho bom eu tenho. É. Porque você gosta tanto que você tem o maior prazer de fazer. No entanto, eu entrevistei um grupo de 30 adolescentes Sim. com 17 anos, a maioria, né? Eles estavam nessa coisa de estudar para o Enem e participar tentar entrar na faculdade. E aí eu fiz uma pergunta, vocês, como é que vocês estão escolhendo a faculdade de vocês, né? Qual que é quais são os critérios? A maioria respondeu, eu estou procurando uma profissão que dê dinheiro. Isso aí. E aí, a casa caiu, né, Mônica? Para a É. geração nova, se continuar com essa cabeça. Pais, alerta aí, tá? É. Porque trabalhar só por dinheiro não é sustentável, né? Muitas vezes os pais dizem assim, olha, eu já lhe dei estudo, agora você escolha uma coisa, porque você vai ter que viver por conta própria. Então, Jogando essa culpa uma em certa cima, né? ameaça Tipo, do você tem que adolescente. pagar o investimento que eu fiz, né? Mas veja bem, talvez as famílias precisem saber que o maior patrimônio que se deixa para um filho é o psíquico, A melhor herança não é o material. não é o material. Porque um filho bem estruturado psiquicamente, ele vai ganhar dinheiro inevitavelmente. É. O dinheiro vem por gravidade. É. Mas se ele for uma pessoa dependente, uma pessoa medrosa, ele com autoestima baixa, ele vai dar trabalho. Ele vai ficar sendo sustentado. Porque o que está mais não é só o saber, né? Porque assim, às vezes a pessoa é inteligentíssima, não deu certo. Por que não deu certo? Se sabia tanto, se era o melhor aluno. Não deu certo porque o combustível da Ferrari não foi colocado. Estava uma Ferrari sem gasolina. A parte emocional. É o emocional, é o psíquico, é a pessoa apostar nela, é a pessoa se jogar na vida. Imaginar assim, eu vou saltar e o paraquedas vai abrir. Eu estou aqui me jogando, eu vou realmente fazer um marketing pessoal bom, porque só eu posso me colocar num patamar melhor. Ou seja, as pessoas não conseguem fazer isso. Não conseguem se achar boas por elas mesmas. Porque foram desacreditadas na infância. Então, a crença é construída pela crença que o outro deposita em nós. A gente foi acreditado por alguém antes de acreditar. Você vê a importância da figura materna e paterna na vida, Total, né? Não estou falando total. só de pai e mãe, mas às vezes é um avô, às vezes Um é avô, uma aquele que é figura órfão, importante, não aquela tem que problema. você, né? Aquele garoto órfão de orfanato, tem a diretora do orfanato, tem a professora, tem as pessoas. Não significa que ele vai ser um João Ninguém. Não, não, não. A gente não vai se preocupar com as personagens reais, mas todo mundo que ocupe um lugar de aposta na sua vida. Sim. E que cuide de você. E que delimite. Porque também o laissez-faire pode fazer desamparo. A criança que não tem quem diga não, ela fica solta. Inclusive, ultimamente, né, tem se falado sobre isso, que a criança que não recebe limites, criança enxerga a falta de limite como falta de amor. Isso. Né? É falta de amparo. É isso. Mônica Veras, você vai fazer agora, nesse fim de semana, sábado e domingo. Exatamente. Das 10 o horário eu não 9 lembro às agora. 12. Das 9 às 12. Você vai estar online, né? Isso. Num treinamento. encontro, num Um treinamento. Convida aí as pessoas, porque a gente está terminando Exatamente. o programa. Esse treinamento é uma coisa fantástica que eu realmente fui convidada por um aluno, que é um aluno querido da formação em psicanálise do 2º ano. Ele me chamou para organizar com ele esse treinamento Estruturas da Linguagem. Samir Abud. Samir Abud. Ele Sigam. fala bem demais. Ele fala bem. Sigo o Samir Abud. Já convidei ele para o meu programa. Estou esperando sua agenda, viu, Samir? Exatamente. Então, esse vai ser um treinamento que é trazer PPV, Psicanálise para a Vida. Ou seja, desencastelar a psicanálise da Torre de Marfim, onde ela está. Do oráculo do saber. Exatamente, para que todo mundo possa, de certa forma, fazer uma interlocução com as suas questões. Sim. O objetivo nesses 2 dias, e eu acho isso genial, por isso que eu topei, estou assim, entusiasmada, é aumentar a consistência subjetiva das pessoas. Você já pensou? Traduza. A consistência subjetiva é você ter mais, assim, como é que eu posso dizer, solidez com a sua identidade. Entender coisas, não é que seja um passe de mágica. Claro, todo mundo vai sair refletindo, mas vai ser questionado em pontos que talvez nunca tenha pensado.
Fazer as coisas na vida, as mudanças na vida com mais confiança, Exatamente. talvez. E poder entender os padrões, né, familiares, poder entender porque está naquela posição de resto, entender porque se sente um nada, entender. E muitas vezes buscar uma ajuda se for necessário. Né? Esse treinamento ele vai abrir espaço para outros desdobramentos que a gente pretende avançar. Então, na realidade, eu acho que a psicanálise ainda é considerada uma coisa inatingível, que é muito cara, que ninguém pode. Né? Mas eu tenho uma clínica social há 28 anos, então eu sei que o psiquismo é para qualquer classe social. Sim. Então, o pobre tem sofrimento como o rico também. Só que são sofrimentos de acordo com a sua história, Sim. com a sua questão. Mas a dor psíquica é democrática, todo mundo tem. Mas acontece que tem pessoas que apostam em trabalhar essas dores e outras que não sabem nem que são trabalhadas. Sim. Então, nessa capacitação desse treinamento, eu acho que vem gente de tudo quanto é jeito. Né? E vai ser uma coisa interessante, porque online, então vem gente de outros países, vem gente de outras cidades, isso vai facilitar muito. Eu vou estar ao vivo com o Samir, né? Ele está no Rio de Janeiro, mas a gente vai se encontrar em Salvador e vamos proferir o treinamento e eu convido todos vocês. Maravilha. Né? E vai ser fácil, né, de encontrar no meu Instagram, Mônica Veras Psicanalista, no Samir Abud, abudsamir.com.br e .com, que é o Instagram dele. Então, eu acho que vai ser uma coisa está sendo bastante veiculada. Sim, sim. E acreditamos que vamos ter muito público. Com certeza, Mônica. Sim, sem dúvida. Arrumar a casa por dentro, né, para ela funcionar melhor por fora. Com certeza. Eu perguntei para vocês na enquete, sempre tem enquete nos meus stories, tá, gente? Siga a Gabi Monteiro Oficial, siga Acontece Lá em Casa. Você já pensou em fazer terapia ou psicanálise? Teve um empate total aqui, né? Foi mesmo? Teve um empate total. Parte das pessoas, 33%, sim, eu já faço. Outros 30 aqui, já pensei, mas ainda não comecei. Aí, nunca pensei, mas tenho curiosidade e 0 pessoas disseram não tenho interesse. Olha só! Então tá em alta. A psicanálise tá em alta, que beleza. Eu acho que depois da pandemia, se a pandemia trouxe algo de bom, se é que a gente pode falar de bom, foi isso, né? A consciência de que a gente não precisa cuidar só do corpo, mas também da mente, porque eles são totalmente conectados. Ficamos fechados nas casas, mas abrimos nossa cabeça. Exatamente. Essa parte realmente fez muita diferença. Fez sim. Mônica, essa conversa deixa uma pergunta no ar, né? Daquelas que incomodam um pouco, mas fazem a gente avançar, né, pessoal? Quantas decisões na nossa vida a gente toma sem se escutar de verdade? É verdade. Né? Vamos mudar? Está nas nossas mãos, não é verdade? E sabe que uma análise ajuda a você a escutar a si próprio? Porque quando você fala para o analista, você também está ouvindo o que você está falando. Sim. Então, quem primeiro se escuta é você. E o analista vai fazer uma intervenção que vai fazer você entender por que você falou aquilo. Entende? Então, essa intervenção é que vai fazer as associações livres. Sim. E o sujeito ganha autonomia. Não desperdice uma vida inteira só porque ela anda um pouquinho maltratada, viu, pessoal? Com certeza. Mônica Veras, obrigada pela sua presença. Obrigada também, foi maravilhoso. A gente se vê nesse fim de semana, vamos estar juntos aí. Com certeza. Grande abraço, beijo. Um beijo, gente. Todas as quintas, das 11 ao meio-dia, tem Acontece Lá em Casa ao vivo na Band News Salvador. E todas as sextas, episódio novo no podcast do Acontece Lá em Casa na Band Bahia. A gente volta na próxima quinta, tá? Um beijão e sorte na vida.